Imagine só, pessoal, que você precisa fazer uma análise de correlação entre duas variáveis. Como que você garante que essas variáveis estão de fato correlacionadas ou que aquela associação ali de correlação que você encontrou é meramente, né, dada ao acaso? Para isso, a gente tem um teste de hipótese, né, um teste de correlação, que a gente chama de teste de correlação de Pearson, para definir se, a um nível de significância, a gente pode concluir de fato que aquelas duas amostras estão correlacionadas e essa correlação ela é significativa, tá bom? Vamos lá para o Minitab ver como que a gente faz isso na prática. Bom, com o Minitab aberto, pessoal, eu tenho aqui duas variáveis numéricas contínuas, a variável 1 e a variável 2, e eu quero entender aqui se essas variáveis estão correlacionadas. Vamos plotar um gráfico aqui de dispersão para ver se de fato, né, essa variável, essas duas variáveis ali têm alguma correlação, né, visual pelo menos, tá? Vou dar um OK aqui. Reparem, né, que a variável 1, aparentemente, né, existe, tirando alguns pontos aqui, ó, existe uma correlação, né, e ela é até bastante forte, né, quanto maior a variável 2, maior a variável 1 também, tá? Ou seja, existe aqui visualmente falando, existe uma correlação, tá, pessoal? Bom, para fazer o teste de hipótese e garantir que a um determinado nível de significância essas variáveis estão correlacionadas, a gente vem aqui em Stat, Estatísticas Básicas, e a gente vai aqui em Correlação, beleza? Aqui já está selecionado, né? Mas a gente seleciona a variável 1, variável 2. Aqui é muito importante, pessoal, a gente selecionar um método, né? A gente tem dois métodos, o de Spearman e o de Pearson. A gente tradicionalmente usa o de Pearson, tá? O mais famoso aqui. O de Spearman também pode ser utilizado, e aí eu recomendo que você dê uma pesquisada aí para ver como é que ele funciona. Aqui eu defino o nível de confiança, né? De novo, aqui, dependendo do nível de significância, o meu nível de confiança vai ser diferente. E eu seleciono essa opção, se ela já não estiver marcada para você, da matriz de correlação. Vou dar um OK aqui. Em gráficos, eu quero uma matriz de dispersão, e eu seleciono também as estatísticas que eu quero que apareça, né? Então, além da correlação, eu quero o p-valor também apareça ali, tá? Vou dar um OK. Resultados, eu vou marcar tudo, tá? Então, o método, a matriz de correlação, né? E a tabela de correlações pareadas também. Vou dar um OK aqui. Reparem, né, que aqui eu tenho um gráfico de dispersão, onde nesse gráfico eu tenho R, que é o nosso coeficiente de correlação. Esse coeficiente de correlação está igual a 0,41, né? Então aqui, o coeficiente de correlação ele varia de menos 1 a 1, né? O nosso R aqui. Quanto maior esse número, né? Quanto mais próximo dos extremos aqui, né? Mais próximo de menos 1 ou mais próximo de 1, mais fortemente essas variáveis estão correlacionadas, tá? Aqui no caso deu um valor ali intermediário, né? Ou seja, uma correlação positiva, ou seja, quanto maior uma variável, maior a outra. E a força dessa correlação, ela é, a gente chama aqui de intermediária, né? Um 0,4 ali, tá? Ela não é fraca, mas também não é super forte. E o p-valor aqui, como vocês estão vendo, né? O p igual a 0,01, se você já está ligado aqui no teste de hipótese, você vai ver que com esse valor a um nível de significância de 5%, a gente pode rejeitar o H0. O H0, pessoal, na cabeça de vocês, tá? É sempre a ausência de efeito, ou seja, as duas variáveis não estão correlacionadas, né? Essa correlação, né, que a gente vê aqui, se o nosso p-valor fosse muito alto, seria uma correlação ao acaso, ou seja, não tem aqui como a gente validar estatisticamente falando que essas duas variáveis estão correlacionadas. No nosso caso, o p-valor deu muito pequeno, a um nível de significância de 5%, a gente pode falar que essas variáveis elas estão correlacionadas e essa correlação ela é significativamente aparente, tá bom? Aqui a gente tem outras informações, o método, né, o número de amostras aqui, né, o tamanho da minha amostra, o coeficiente de correlação, né, da variável 1 com a variável 2. Aqui a gente também tem algumas informações. E basicamente aqui o nosso p-valor, o intervalo de confiança, tá? Esperado aqui, né? Dado esse intervalo de confiança de... esse nível de significância aqui, né? De 5%, né? O nosso nível de confiança de 95%, a gente esperaria aqui, né? Uma correlação entre 0,8, né? 0,18 e 0,66, tá? Então, dentro desse intervalo de confiança, esse é o intervalo de confiança para o coeficiente de correlação, tá? Então, o p-valor aqui, conclusão, né? P-valor menor que 0,05, né? Que é o nosso nível de significância, a gente rejeita o H0 e pode concluir aqui a esse nível de significância que essas variáveis estão correlacionadas, tá bom? Essa correlação é estatisticamente significativa, beleza? É isso então, pessoal. Muito obrigado.